Estamos registrando y si os parece, ahora mismo vamos empezando. La registración en curso. Bueno, le paso enseguida la palabra a Luis para que él pueda presentar a Glauco, solo para agradecer, como siempre, a la sección brasilera por colaborar con nosotros, para hacer estos encuentros juntos. Para nosotros son muy, muy enriquecedores por una mirada especial que de esta manera podemos tener sobre el contexto latinoamericano, porque como bien saben, quien de vosotros viaja en Europa no siempre llegamos a tener material, digamos, fresco, pero sobre todo material objetivo, material que no sea reelaborado por una política de exteriores que, de hecho, toma parte antes de, digamos, de difundir noticias. Por lo tanto, no es fácil para nosotros y estos momentos son verdaderamente momentos importantes para toda la sección. Así que gracias, en especial gracias a Glauco, porque es un colega muy querido y estoy muy, muy contenta de compartir este seminario con él, muy interesada a escucharle y seguramente a aprender mucho, así que gracias. Le paso sin más la palabra a Luis, que seguramente sabe presentar a Glauco como debido, mejor de lo que podría hacer yo. Y simplemente gracias por estar aquí y por compartir este momento. Muito bem. Então, hoje nós faremos a nossa primeira reunião em português. Então, tem uma novidade. Então, queria saudar todos e todas, dizer que esse é mais um encontro que nós fazemos bimestralmente, organizado pela seção italiana do Instituto Ibero-Americano de Direito Constitucional e pela seção brasileira. Né? Nosso objetivo e a proposta da professora Ana inicialmente era, com esse projeto Enfoque Latinoamérica, ter uma discussão de bom nível com colegas da nossa região, né, que trabalham temas e que podem trazer, como ela bem dizia, exposições novas e provocativas. Né? Hoje nós estamos recebendo o professor Glauco Salomão Leite, da Universidade Católica de Pernambuco, que, eu não sei se você sabe, Ana, ele é o vice-presidente da Seção Brasileira de Direito Constitucional do Ibero-Americano. Então nós temos aqui o poder reunido. Bien, bien. Sí, sí, todo en casa lo hacemos. En Italia se dice, Glauco... sì, in Italia si dice ce la suoniamo e ce la cantiamo da soli. Exatamente. Cantamos y tocamos todos nosotros. Cantamos e sonhamos juntos. Bom, e a ideia hoje é discutir esse momento brasileiro, esse momento em que, passado o golpe de Estado, né, de 2 anos atrás, agora com esse influxo político da tentativa de anistiar esses que estiveram envolvidos, como isso, digamos, impacta a democracia brasileira. Ninguém melhor que o professor Glauco Salomão para falar disso, então passo a palavra para a sua apresentação, 30, 40 minutos, e depois a gente faz um debate com os presentes, com quem quiser participar. Tá bom, Glauco? Muito obrigado. Dizer só que nós temos esses programas estão num blog nosso, né, Ana? Estão registrados, e eles envolvem também um projeto de pesquisa que nós temos aqui, que é o projeto DIAL, financiado pelo CNPq. Então, tudo isso envolve muitas atividades interativas. Tá bom, Glauco, por favor? Consegue me ouvir? Ok? Bom, gente, primeiro, boa tarde aqui no Brasil, meio-dia 15, mais ou menos. Primeiro, queria agradecer ao Luiz Guilherme pelo convite e participar dessa atividade, junto com a Ana. Eu dizia há poucos minutos, é uma pena não tê-la aqui nesse ano conosco. E quando eu estava falando, houve uma queda de energia aqui, por isso que eu precisei sair e voltar aqui para a sala.
mas saiba que a gente continua junto, trabalhando e pensando nesses temas com muita sintonia, né, como tem sido desde sempre. E o Luiz, ele provocou a discutir um pouco e conversar com vocês sobre a problemática que no Brasil existe no momento, que é sobre um projeto de lei que tramita no Congresso Nacional e que pretende conceder a anistia, sobretudo aqueles que participaram, planejaram, uma anistia bastante ampla da tentativa de golpe lá do 8 de janeiro de 23, né? E, como nós sabemos, o tema em si da anistia não é um tema novo, né? Nem no Brasil, nem nos países da América Latina, mas esse é um momento que permite resgatar, talvez, Luiz, uma série de episódios importantes da nossa trajetória constitucional aqui no Brasil. E eu pensei em começar essa conversa destacando alguns pontos que eu acho que são relevantes para a gente ter uma contextualização desse debate sobre a anistia aqui no Brasil, e a partir daí a gente pode desenvolver algumas perguntas, alguns questionamentos, né? Um dado interessante para a gente considerar é que o Supremo Tribunal Federal, que está sendo o tribunal competente para julgar as pessoas que participaram e planejaram da tentativa de golpe, ele já realizou centenas de julgamentos. Na verdade, o Supremo já condenou cerca de 400 pessoas que participaram diretamente daquele episódio, e outras tantas 500 pessoas celebraram acordos com o Ministério Público, reconhecendo a sua responsabilização, e com isso tem alguma forma mais branda de cumprimento da pena. Talvez o ponto maior da controvérsia é quando o tribunal começa a julgar e a condenar aqueles que integraram o chamado núcleo político, né? Ou seja, aquelas pessoas que, de alguma maneira, planejaram, estiveram por trás dessa sequência de atos que vai culminar no 8 de janeiro. Como nós sabemos, isso teve toda uma repercussão internacional. Mas é importante destacar que o tribunal não está julgando os responsáveis pela primeira vez, não é uma pessoa, não são duas pessoas, mas há já uma sequência de condenações em relação a esse episódio. E a anistia vem, claro, nessa proposta de conceder um perdão de uma maneira ampla, o que beneficiaria aquele núcleo político também que, de alguma maneira, estimula, planejou e articulou essa tentativa de golpe. Mas, como eu dizia, esse episódio ele não é um episódio isolado na trajetória brasileira. Eu acho que para isso aí seria importante resgatar um pouquinho que, como o próprio o título aqui, o Brasil ele se apresenta como uma democracia instável, né? Então, ao longo da nossa trajetória, o Brasil já passou por vários períodos de ruptura democrática, né? Então, há uma certa oscilação nessa trajetória em que nós tivemos alguns momentos de um maior respiro democrático e depois houve momentos de ruptura e o surgimento de um Estado autoritário, né? Isso em vários períodos, a gente poderia destacar aqui na década de 30, com a ditadura Vargas, e a partir ali de 64, com o golpe militar. E nesse último período, de 64 em diante, o Brasil passa por 2 décadas de autoritarismo, né? E que no final, na década de 70, vai aparecer mais uma vez também o debate sobre uma anistia, né, que de fato aconteceu, eu vou voltar um pouquinho a isso. Mas o período autoritário do Brasil, ali na década de 60, é uma fase que a gente poderia, né, chamar hoje de um autoritarismo mais convencional, no sentido de que há um grupo que toma o poder, a partir daí, basicamente, é uma suspensão da ordem constitucional, porque o país passa a ser governado por atos institucionais, e isso vai dando arcabouço jurídico ao modelo autoritário de Estado e de direito que se apresenta a partir daquele momento.
mas é um autoritarismo mais convencional no sentido de que há um fechamento do Congresso, há a cassação de parlamentares que são tidos como rivais naquele momento, há a prática institucionalizada de tortura e desaparecimento forçado, há um silenciamento dos meios de comunicação, há o banimento de partidos, a suspensão das eleições, um ataque ostensivo ali às instituições como o Ministério Público, o Judiciário, incluindo o Supremo Tribunal Federal, o que levou à cassação de membros do STF. No primeiro momento, houve uma alteração na sua composição para que ele tivesse uma composição mais ampla e o governo pudesse indicar os seus correligionários, mas depois, com o ato institucional número 5, que simboliza o ponto mais alto dessa fase autoritária, alguns integrantes do STF foram, de fato, cassados. Então, isso mostra, digamos, o nível da violência institucional e política que havia naquele momento. E à medida em que o próprio regime militar vai se fragilizando, se começa a pensar ali na chamada transição lenta, gradual e segura, né, o que envolvia uma lei de anistia, né? E foi aprovada uma lei de anistia no final da década de 70, que acabou beneficiando não só os civis que, de alguma maneira, cometeram atos ilícitos naquele momento, mas também acabou beneficiando os agentes públicos, os militares que participaram diretamente de atos ilícitos, de tortura e assim por diante. E essa lei, de fato, prevaleceu durante todo esse período. E um detalhe importante é que, mesmo com a redemocratização do país e a criação de uma nova Constituição, né, que fez aniversário agora, em 5 de outubro desse ano, mesmo no ambiente pós-88, a lei da anistia ela foi questionada no Supremo Tribunal Federal, e o Supremo entendeu que era uma lei compatível com a Constituição, né? Ou seja, o próprio STF ele vai confirmar a validade da lei naquela dimensão que beneficiava os militares, os agentes públicos, os agentes de segurança que praticaram uma série de crimes naquele período. E foi uma decisão muito criticada, não só no Brasil, mas também por acadêmicos no plano internacional, porque era uma decisão que, inclusive, contrariava o entendimento da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que reconhece que as chamadas leis de anistia são incompatíveis com o sistema interamericano, porque, quer dizer, os crimes contra direitos humanos são imprescritíveis, e essas leis de anistia acabam sendo uma borracha no passado para ocultar esse tipo de delito, né? Mas, ainda assim, o tribunal entendeu que era constitucional e essa lei vem sendo mantida até hoje. Então, mesmo com a nova Constituição, o Brasil também vai ter esse tipo de, digamos, de algum retrocesso, mesmo vindo de uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Mas é inegável que a Constituição de 88 ela vai, de alguma maneira, propiciar uma maior vivência democrática no país, com alternância regular através dos processos eleitorais, sem, digamos, um comprometimento maior do ponto de vista da sua continuidade, regularidade e assim por diante, né? Então, logo no início, nós já enfrentamos um caso delicado, que foi o impeachment de um presidente eleito, que foi, na época, Fernando Collor de Mello. Fernando Collor foi o primeiro presidente eleito diretamente após o regime militar, né? Então, Sarney era presidente na transição, mas Sarney foi eleito indiretamente, então Collor foi o primeiro presidente eleito diretamente e enfrenta um processo de impeachment, e daí segue uma sucessão também sem maiores riscos de uma ruptura. E assim vinha acontecendo, né? É claro que quando, digamos, ganha força um debate sobre os processos de fragilização das democracias, a gente já vive um outro cenário.
é difícil identificar, digamos, um ponto de origem em que a própria democracia brasileira ela ingressa, digamos, nesse novo cenário de crise, de recessão, de retrocesso. Mas muitos entendem que isso, de alguma maneira, está relacionado às jornadas de junho, lá de 2013, e, na sequência, veio também o impacto decorrente da Operação Lava Jato, que, se num primeiro momento foi uma operação voltada ao combate da macrocorrupção, envolvendo a classe política, depois ela se revela uma operação que mostrou uma politização do sistema de justiça, envolvendo ali parte da magistratura, do Ministério Público, da Polícia Federal, e foi um segmento que acabou tendo uma agenda política, né? E isso acabou ficando mais claro momentos depois. Mas isso também teve como consequência, lá na frente, o impeachment da presidente Dilma, que já foi um processo, digamos, mais traumático, porque havia toda no mínimo, uma divergência sobre a legalidade da sua destituição, diferentemente do que tinha acontecido antes com Collor, mas no caso Dilma, muito embora houvesse muitos defensores de que houve crime de responsabilidade, havia também um outro grupo muito expressivo que defendia que, na verdade, em razão de uma perda de apoio político, o impeachment foi utilizado, foi instrumentalizado para a sua destituição. E aqui vai ser um cenário em que também ganha força no Brasil uma ala que vai se identificar como uma extrema-direita, né? E é nesse contexto em que um novo grupo chega ao poder, o bolsonarismo, ele como digamos, um movimento político relacionado a uma extrema-direita, ele chega à presidência e também ocupa um número bastante expressivo no próprio Congresso Nacional. E o governo Bolsonaro, aqui também, é claro, a gente pode fazer uma série de leituras, mas o governo Bolsonaro ele vai ser caracterizado inicialmente como aquilo que a literatura vai classificar como um populismo, no sentido que vai estimular um antagonismo muito grande na sociedade, a lógica de um nós contra eles, né? Se desenvolve não só uma retórica, mas uma estratégia governamental que busca, de alguma maneira, criar uma ideia de um povo como uma categoria homogênea, e ali você cria, de forma artificial, inimigos, um antipovo, e isso vai ganhando corpo, né? Isso vai ganhando corpo no sentido de que também se desenvolve toda uma estratégia de fragilização das instituições. Principalmente aqui, um alvo principal vai ser o Judiciário, sobretudo o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral, né? Então, por que eu estou colocando essa contextualização, né? Porque o que foi julgado referente ao 8 de janeiro, ele parte de uma premissa que é a de uma construção gradativa de uma tentativa de golpe que vai ter no 8 de janeiro o seu auge, né? o seu ponto final aqui de uma tentativa de consumação, né? E esse planejamento ele vai se desenvolvendo justamente no governo Bolsonaro a partir de uma série de episódios que, no seu conjunto, vão demarcar essa prática que vai ser caracterizada aqui como a tentativa de abolição violenta do Estado de Direito, tentativa de golpe e assim por diante, né? Mas eu acho que o principal aqui é entender que ficou muito claro que houve ali um ataque muito direcionado, em primeiro lugar, à justiça eleitoral no Brasil. Aqui só contextualizando para, eventualmente, alguém de fora, né? As eleições são conduzidas no Brasil pela justiça eleitoral, então é um segmento do judiciário, mas que também tem essa função não só da regulação, mas da condução em si das eleições nos mais diversos níveis, né?
municipal, estadual e no plano nacional. E o ataque ali foi direcionado ao Tribunal Superior Eleitoral, né? Principalmente levantando questionamentos sobre a integridade e a lisura, né, do processo eleitoral, das urnas eletrônicas. Havia ali toda uma propaganda, uma agenda governamental tentando criar essa dúvida na população de que o processo eleitoral ele não é seguro. E, consequentemente, haveria ali o risco de fraude, de manipulação nas eleições que poderiam beneficiar os rivais do então presidente. E essa retórica foi muito alimentada e difundida, principalmente pelas redes sociais. Então, é uma nova, digamos, um novo modelo de fragilização das democracias que, diferentemente do que houve na década de 60, de 70, aqui as redes sociais têm uma função muito estratégica, né? No sentido da profusão de desinformação. Isso se propaga com uma rapidez muito grande, mas e há uma dificuldade de controle de conteúdo que é disseminado na internet, pelas plataformas, pelas redes sociais, que isso é um desafio que está em aberto até hoje. Então, num primeiro momento, a Justiça Eleitoral passa a ser um alvo desse tipo de ataque. Em outros momentos, o próprio governo realiza reuniões ministeriais em que há, né, digamos, um diálogo, uma reunião justamente para discutir ações voltadas à Justiça Eleitoral. Há ataques também voltados ao Supremo Tribunal Federal. Então, nós tivemos um episódio que foi em um 7 de setembro, que aqui no Brasil se comemora o Dia da Independência, em que o presidente vai a público e faz ataques abertos ao Supremo, a membros do Supremo Tribunal Federal, incitando a sua rede de apoio contra o tribunal, e incitando a descumprir decisões do Supremo Tribunal Federal. E o fato é que essa retórica ela vai ganhando peso e mobilizando uma série de apoiadores a tomarem ações concretas, né? E o fato é que quando vieram as eleições presidenciais, que o então presidente Bolsonaro não se reelege, vem a eleição do presidente Lula, mas se inicia também uma ação judicial a partir da investigação da Polícia Federal, que trouxe à tona um planejamento para assassinar o presidente eleito, né, Lula, com o seu vice-presidente, Geraldo Alckmin, também para assassinar ministro do Supremo Tribunal Federal. Isso já tinha chegado a um ponto de monitoramento de onde essas pessoas se encontravam. Então, foi feita a investigação, isso resultou numa ação judicial proposta pelo Procurador-Geral da República, que vai parar no Supremo Tribunal Federal, né? E o Supremo, então, inicia todo essa fase aí da instrução, da ampla defesa, do contraditório, num primeiro momento analisando aquelas pessoas que diretamente participaram dos atos executórios, até chegar depois como eu falei, ao núcleo político dessa tentativa de golpe. E o processo não terminou porque agora ele se encontra em uma outra fase, avaliando a participação, digamos, de um núcleo que participa de um processo de desinformação, de disseminação de informação falsa. Muito bem. Então, nesse ambiente, Ana, em que também vai ganhar força um projeto de lei que é para conceder a anistia, que iria beneficiar principalmente esse núcleo político, que envolve o próprio ex-presidente Bolsonaro, alguns de seus ex-ministros, militares e assim por diante, né? Então, a discussão hoje está nesses termos em que o tribunal já proferiu o julgamento contra esse núcleo. É uma decisão condenatória. O ex-presidente, então, foi condenado, por exemplo, a 27 anos de prisão. E do outro lado, há essa tramitação de um projeto de lei, né? E aí, qual é a discussão que se apresenta, né? A partir do momento em que esse projeto começa também a tramitar,
há várias manifestações contrárias ao projeto de lei, né? Não só do ponto de vista do seu impacto negativo, no sentido de ser mais um projeto de lei de anistia, o que poderia estimular novas tentativas de golpe no futuro, né, em um país que ainda lida com muita dificuldade com o passado autoritário, né, em que houve a tentativa de esquecimento mesmo desse passado autoritário. Então, uma nova lei de anistia poderia ter esse impacto de estimular novas tentativas, porque ainda que o ex-presidente e algumas pessoas diretamente ligadas ao seu governo tenham sido condenados, mas um movimento político de extrema-direita ele continua, e continua forte também no país. Então, essa polarização que já existia não deixou de existir em razão desse julgamento, muito pelo contrário. E, por outro lado, o que se coloca é um debate, digamos, mais jurídico-constitucional, se o projeto de lei ele é constitucional ou não. Mas observe que discutir a constitucionalidade do projeto, e esse é um ponto também importante, discutir essa constitucionalidade, no caso do Brasil, é discutir quem vai avaliar a constitucionalidade dessa lei, que no caso é o próprio Supremo. Então, eventualmente, é o próprio tribunal que realizou o julgamento na ação penal envolvendo a tentativa de golpe, que vai também avaliar se um eventual projeto de lei, caso aprovado, concedendo anistia, seria constitucional ou não. E foi justamente por conta desse tensionamento que muitos colegas acadêmicos se organizaram e produziram um trabalho tentando analisar justamente os aspectos constitucionais da lei da anistia e a sua incompatibilidade com a ideia de democracia. Quer dizer, uma lei da anistia, da maneira como colocada, acabaria esvaziando toda a atuação judicial, né, que reconheceu a responsabilização daqueles que participaram da tentativa de golpe, e, mais uma vez, contribuindo para um estímulo a essa forma de rompimento, de ruptura. Então, nesse momento, o projeto, digamos, ele ainda tramita, mas a depender da política do momento, dos humores da política, às vezes se tenta andar mais um pouquinho, às vezes ele é deixado em segundo plano e assim por diante, né? E só para finalizar essa rápida apresentação, como também vem sendo noticiado, diante da prisão do ex-presidente, há também uma tentativa de pressão sobre o Congresso Nacional para que se conceda essa anistia, a partir agora de um movimento externo, né, internacional, no sentido de impor sanções econômicas ao país, a não ser que haja aprovação dessa lei de anistia, o que acaba sendo uma interferência, né, mais grave do ponto de vista, né, das relações internacionais, do reconhecimento da soberania do país, e isso acaba se apresentando como, digamos, um novo capítulo desse debate que ainda não terminou, né? Então, se alguém estiver esperando o que é que vai acontecer, a gente não tem como saber, mas o fato é que, se a gente olha para trás e percebe, né, não só pela história do Brasil, mas de outros países que tiveram passados autoritários, que vivenciaram momentos de ruptura de uma maneira mais ostensiva ou mais sutil, né, a lei da anistia ela vai se somar a mais uma etapa de estímulo e de suavizar a responsabilização daqueles que buscarem em algum momento romper com a ordem democrática que foi tão difícil de ser construída, né? Então, a Constituição de 88, no final das contas, e a gente, né, e talvez essa seja a discussão, precisa aqui no limite estar percebendo a necessidade de um regime democrático de construir a sua própria autodefesa, né? Da gente ter mecanismos que impeçam
que atos legais ou não voltem a fragilizar, digamos, os próprios elementos estruturantes aqui de uma ordem constitucional e democrática, né? E nesse caso do Brasil, isso passa necessariamente pela independência dos tribunais, porque é uma ação que tramita no Supremo Tribunal Federal e não é à toa que o tribunal, enquanto instituição, já vem sendo atacado há vários anos e de maneira mais específica, só para trazer esse dado, o número de pedidos de impeachment contra membros do Supremo Tribunal Federal aumentou significativamente nos últimos anos. Não que o impeachment em si não existe na nossa ordem constitucional, né? Essa possibilidade até tem previsão constitucional, mas há uma mobilização de parte da classe política no sentido de deturpar o processo de impeachment como uma forma de pressionar o funcionamento do tribunal para que ele mude de posição e, de alguma maneira, não aplique as sanções que deve aplicar em razão dessa tentativa de golpe. Então, o tribunal também passa a ser alvo desse tipo de ataque, tá? Então, queria só fazer essa rápida apresentação para também ter espaço para a gente conversar e desenvolver aí o que for mais importante. Então, já agradeço aí pela atenção, Ana, Luiz e os demais que estão nos acompanhando. Tudo bem. Ana, se você quiser perguntar algo, ou quem tiver conosco, né? Sí, Fiquem à vontade. Primero agradecer porque lo que decíamos al principio, ¿no? Nunca es igual leer un periódico, escuchar cosas o tener una reconstrucción fiel y, digamos, completa. Eso es lo que cambia. Dejaría primero la palabra a quien quiera en el público para no ser nosotros lo que... Yo tengo mucha curiosidad por cuestiones sobre la amnistía, pero sí, Elias. ahí teníamos. Elías, bienvenido. Olá a todos, buonasera pela professoressa Mastromarino e bem a todos eu cumprimento, em especial o professor Glauco pela brilhante exposição. É muito difícil tratar em pouco tempo um tema tão complexo da realidade da história constitucional brasileira, mas acredito que o professor foi muito feliz em ressaltar os pontos desse processo, vamos dizer assim, de transição de um estado de exceção para a consolidação da nossa democracia. Bem, eu gostaria de colocar uma questão, né, para reflexão dos colegas, que é sobre essa discussão atual sobre a tese da anistia, não é? Tem essa discussão de fato que, na eventualidade de o projeto de lei se tornar lei, o controle depois constitucional que será provável pela parte do STF. A minha questão vem em relação à natureza jurídica dessa anistia. Não é? Eu estou na Universidade de Brasília e a professora Neade Stutzi Almeida, que trabalha com a transição, não é, democrática brasileira, foi presidente da Comissão de Anistia também. Ela tem uma tese muito interessante que diz sobre o que se fala acerca da anistia. Ela é uma anistia de memória ou uma anistia de esquecimento? E leva isso para o campo do debate da natureza jurídica da anistia. Então, gostaria que, se possível, o professor também analisasse, se entende a partir dessa ótica também a leitura da anistia neste momento e um desdobramento que eu noto no discurso público, né, da mídia e até mesmo do ministro Barroso, antes da sua saída, quando ainda ocupava a posição de presidente da corte, quando dizia na tese dele de
discutir efetivamente uma anistia para o crime, mas sim uma redução da pena. Me parece que existe uma certa tendência de politizar a questão em busca de um consenso para redução da pena, o que, em tese, manteria o crime. Então, muito brevemente, essas duas observações. Mais uma vez, eu agradeço a exposição e a oportunidade que esses encontros nos trazem para refletir. Agradecendo a todos. Eu respondo primeiro, Elias, ou prefere... Não, responde, melhor. Tá. Bom, Elias, obrigado pela pergunta. Conheço os trabalhos da professora, inclusive ela já esteve aqui conosco também em algumas atividades. Veja, o que a gente observa, principalmente no discurso político, né, é que esse projeto da lei da anistia seria um preço a se pagar por uma espécie de pacificação, né? Como se também o país estivesse vivendo uma grande turbulência social, ou algo do gênero, que não me parece. É claro que pode haver um inconformismo da parte daquele grupo político que se identifica com aquela tentativa de golpe, ou com o então presidente, aqueles que de alguma forma participaram e planejaram essa tentativa. Mas, sem dúvida nenhuma, é uma forma no mínimo, de contemporizar com algo que é muito grave, né, do ponto de vista da ordem constitucional. Agora, o que eu acrescentaria também na linha do que você coloca, talvez hoje, pelo que se desenha, talvez hoje não haja, digamos, apoio para a aprovação desse projeto de lei. Só que essa articulação, de alguma maneira, também envolve o Supremo, né? E como você mencionou, existe essa proposta, digamos, em paralelo, de, em vez de se falar em anistia, se falar numa redução de pena. Ou seja, continua havendo o reconhecimento do crime, continua havendo a responsabilização, mas com uma pena mais reduzida. O que, tecnicamente, né, pelo menos na sinalização que alguns têm dado do próprio Supremo, não teria muito o que o Supremo fazer, né? Porque se o próprio Congresso ele aprova uma lei reduzindo pena, o tribunal teria que acatar, porque a redução de pena em si não é igual à anistia e, consequentemente, ele não teria como dizer que é inconstitucional, né? Só lembrando aí um detalhe, que a própria lei que serviu de base para a condenação do golpe de Estado, foi uma lei aprovada, inclusive, no governo Bolsonaro, né? Então, de certa maneira, seja anistia, seja redução de pena, não teria nenhuma dúvida que é uma atuação também casuística, porque aí você percebe exatamente uma articulação para beneficiar aquele grupo. Mas, independentemente do réu em si ou dos condenados, Elias, o que preocupa também é o seguinte: de que adianta, então, criminalizar golpes ou tentativas de golpes de Estado, de ruptura violenta do Estado de Direito, se a toda hora a gente vai ter sempre a possibilidade ou de anistia ou de redução de pena, né? Então, sempre essa possibilidade ela vai estar no radar, ela vai ser uma alternativa à disposição daquele grupo que se aventurou a seguir por essa estrada aí autoritária, né? Então, tentando responder a tua pergunta, seja uma eventual lei de anistia ou até a redução de pena, mas seriam dois caminhos que, do meu ponto de vista, seriam muito negativos do ponto de vista da integridade do pacto constitucional, porque sempre vai, de alguma maneira, manter a possibilidade de algum benefício se a tentativa não der certo. Claro, porque se der certo, então acabou o Estado de Direito, mas se não der, a gente vai ter algum tipo de vantagem e a gente não vai sofrer as punições que atualmente existem na lei, mas qualquer coisa a gente altera a própria lei no futuro, né? Então, acho que seja de uma forma ou de outra,
eu acho que continua sendo um retrocesso. É claro que o ideal aí seria que tanto fosse barrado o PL da anistia, quanto não fosse adiante o PL de uma eventual redução da pena. Perfeito, muito obrigado, professor. Ana? Sí, Pedro. Adelante. Bom dia a todos, vocês me escutam? Sim. Sim, Pedro. Bom dia, pessoal. Parabéns pelo evento, né? Sempre muito proveitosos. Parabéns ao Glauco também. Eu acho que ficou muito interessante esse recorte histórico que você fez no começo da apresentação, que nos mostra como às vezes a gente pensa que a anistia é um tema do passado, né? Um tema que ficou com as transições, a transição da ditadura para a democracia, mas na verdade não, né? Eu acho que a nossa discussão aqui mostra isso como é um tema muito atual e você colocou muito bem isso. E você também colocou algo que eu achei interessante, né? Que será o Supremo Tribunal Federal, né? O órgão que proferiu o julgamento, né, desses réus, que eventualmente vai analisar a constitucionalidade de alguma anistia que for aprovada, né? E dito isso, eu queria te ouvir qual você acha que nesse momento, que a gente ainda não tem nenhum projeto aprovado, a gente só tem discussões, nesse momento, qual você acha que é o papel do Supremo Tribunal Federal, né? Porque é muito comum a gente escutar no Brasil, né, até um brocado famoso, né, de que juiz só fala nos autos e o juiz ele deve esperar a discussão chegar até ele para ele se pronunciar, né, sobre a constitucionalidade, sobre a condenação de um réu, enfim. Somente quando ele for provocado, ele deverá se manifestar. Mas, por outro lado, eu me recordo que logo após o julgamento, o ministro Gilmar Mendes, né, o decano da corte, ele entrevistado, ele se pronunciou de plano, dizendo que ele entendia pela inconstitucionalidade, né, de eventual projeto de anistia. Isso respondendo aos repórteres, aos jornalistas que estavam ali o entrevistando. Recentemente, o ministro Barroso, né, também uma entrevista à Folha de São Paulo, disse que ele entendia que a anistia, nesse momento, era totalmente descabida, né, nesse momento, logo após o julgamento, né. Então, a gente teria assim, quase um controle prévio de constitucionalidade sendo feito pela mídia, né? E diante disso, eu queria te escutar. Você acha que qual seria o papel do Supremo? Aguardar o projeto ser aprovado e daí sim se manifestar? Ou, tendo em vista a relevância do tema, já seriam cabíveis essas manifestações dos ministros, sejam nas sessões, seja pela mídia, enfim, o que você acha que o Supremo, nesse momento, deve fazer? Qual deve ser a postura do Supremo? Pedro, vamos lá. Vou acrescentar um dado aí também que eu mencionei, e que torna a situação do Supremo talvez um pouco mais delicada, né? Como eu disse, foi o próprio Supremo lá atrás que reconheceu que a lei da anistia ela era constitucional, a lei da anistia ali da década de 70, né? E para muita gente, e eu me incluo nesse grupo, foi uma decisão, uma das piores decisões que o Supremo já poderia ter dado ao longo de sua trajetória, né? Talvez o tribunal tenha a oportunidade agora de rever esse erro e não mais permitir leis de anistia, seja porque são leis inconstitucionais do ponto de vista interno, mas porque também são leis inconvencionais, pensando aqui em um eventual controle de convencionalidade. Mas há uma antijuridicidade, digamos assim, na lei a partir de uma série de parâmetros. Então, eu acho que do ponto de vista jurídico em si, pensando numa abordagem eminentemente mais dogmática, seria uma decisão, de certa maneira, fácil, não seria um caso difícil, complexo e tudo mais. O que torna complexo, evidentemente, é o cenário em que ela vai ser inserida essa decisão, né? O papel do tribunal, a essa altura do campeonato, tem que ser a da que ele já vem assumindo nesse julgamento, que é, de fato, de haver um tribunal que vai atuar
na preservação das próprias regras do jogo democrático, né? Quer dizer, o tribunal aqui ele não está fazendo apenas um julgamento em matéria penal, não está somente exercendo uma função contra-majoritária, como a gente fala, mas aqui ele está agindo na própria proteção do núcleo de um sistema constitucional democrático, né? Então, abrir mão disso, eu acho que é renunciar uma função que uma Corte Constitucional como o Supremo tem das mais relevantes, pelo menos na atualidade, né? Não acho aqui que isso seria o espaço aqui para discutir ativismo judicial, coisa que o valha, como se o tribunal tivesse se excedendo. Não me parece que seja isso. Uma outra questão que você traz, que está conectada a esse problema, é a maneira como os ministros vão se comunicar, né? E esse é um problema que não é de agora, né? A gente que acompanha o tribunal, né, sabe que em várias situações, né, muito menos complexas do que essa, os ministros, de fato, eles se comunicam fora do processo, né? Às vezes é uma frase ali para um meio de comunicação, às vezes é uma postagem em uma rede social, mas tudo isso, inegavelmente, tem impacto no jogo político, né? E talvez isso, não sei se vai ter como ser remediado a essa altura do campeonato. Eu acho que alguns ministros, como você falou, eles já deram um recado. Então, isso pode ser visto como uma sinalização do que o próprio tribunal já pensa internamente, né? Agora, veja que essa comunicação ela não exclui o que também o tribunal faz, que é uma articulação de bastidor mesmo. Antes de haver qualquer tipo de julgamento, de processo em andamento e tudo mais, esse, digamos, diálogo por trás dos autos, isso acaba acontecendo, né? Então, a comunicação ela pode se dar por uma rede social, pode se dar por um meio de comunicação, ou pode não aparecer em público, mas eu acho que é difícil que ela não exista, né? Então, se você pergunta, seria o correto, o ideal que um tribunal fizesse isso? Claro que não. Eu acho que o tribunal ele tem que repensar a sua forma de interagir com a classe política, com os meios de comunicação, com a sociedade civil e por aí vai, né? Mas pensando numa situação em que talvez esse caso possa levar a um tensionamento institucional mais grave, talvez digamos, esse diálogo prévio, né, oficializado ou não, talvez tenha o propósito de diminuir a tensão, né? Diz, olha, talvez a postura do tribunal é de não aceitar uma lei de anistia. Redução de pena, talvez. Então, aí o tribunal vai se manifestar quando for de fato provocado, né? Mas eu acho que há esse tipo de variação comportamental que só mostra que o STF, como, enfim, inúmeras outras cortes constitucionais, é uma instituição que tem uma dimensão política que é inegável, né? E a gente está diante talvez de um julgamento muito limítrofe, né, do que é algo corriqueiro dentro de uma lógica processual e que o tribunal deve ser mais comedido, mais discreto, mas, de outro lado, é um processo que julga, no final das contas, a própria integridade de uma ordem democrática. Então, não me parece que ele entre dentro de uma rotina ali, semanal, do Supremo, com pauta e assim vai, né? Mas eu acho que essa articulação ela tem esse propósito de evitar um tensionamento maior e criar um ambiente em que uma eventual decisão da Corte seja uma decisão assimilada, ou seja, no sentido de ser uma decisão que não vai, por si só, deflagrar um novo tensionamento, uma nova onda de ataques contra o tribunal ou contra os seus integrantes. Então, isso vai, no fundo, envolver uma avaliação política, né? Uma avaliação de custo-benefício do que o tribunal vai fazer e uma eventual retaliação ou acomodação do comportamento do tribunal. Perfeito. Obrigado, Glauco. Nada. Yo pido disculpas si por si acaso por
Yo, como todos saben, y sobre todo Luis, hablo y entiendo perfectamente portugués, pero no, pero a pesar de eso, entendí todo, pero espero no haberme perdido algo. Tengo una curiosidad porque digamos, yo he tratado y he trabajado sobre todo en ley de amnistías y también en la amnistía brasilera, la primera no está en este sentido, y siempre intento ver en estas leyes una, digamos, una tentativa de pacificación social también, ¿no? Así intenté verlo y lo comenté en el caso español también, ¿no? O sea, en ese caso, por ejemplo, que también por muchos españoles fue, digamos, dibujado como eventos subversivos, eventos eversivos, eventos que intentaron sublevar la población contra un régimen democrático, ¿no? Pero de alguna forma yo compartía y comparto la decisión de Sánchez de aprobar una ley de amnistía. Estoy convencida de que la situación es muy diferente, entonces por eso no voy a eso, pero lo que quiero decir es que es fácil o podría ser fácil ver en estas dos posibilidades el mismo registro, o sea, la pacificación social. Yo no creo que sea así, pero mi pregunta va exactamente en eso, o sea, me gustaría saber si se ha intentado, digamos, disfrazar mucho, ¿no? Me parece de lo que has contado, sí, pero me gustaría ver esto en una clave comparada, no solo dentro de Brasil con primera y segunda amnistía, que me parecen totalmente diferentes, no me parece que tengan nada que ver la una con la otra, porque la primera es una herramienta de construcción, de pacificación memorial, pero también social, y esta me parece que es una forma para decir, bueno, hacemos un poco lo que queramos, o sea, no tiene nada. Pero en una visión comparada, ¿no? Con España o con otros casos como este, en el que necesariamente hay que buscar una paz social para intentar restablecer una comunicación. ¿Ves algo que podemos utilizar en Brasil o en absoluto nada? Me parece en tu relato que no ves nada, pero si nos enfocamos un momento en eso, me ayudaría mucho en mis reflexiones. Perfeito, Ana. Eu concordo com você. Acho que a lei da anistia da década de 70, o contexto é completamente diferente do que se vive atualmente. E então é claro que nós podemos visualizar naquele momento que a lei da anistia ela reflete o próprio, digamos, acordo para viabilizar a transição democrática e com que os militares saíssem do poder gradualmente, né? Então ali me parece, esse componente de pacificação, de retomada de uma democracia, pode receber essa leitura. De fato, não é o caso agora, né? Então, no caso agora, o que no final das contas houve é um grupo político que já vinha manifestando um comportamento autoritário em diversas situações, tanto no sentido de fragilização de políticas públicas, tanto no sentido de ataque sistemático às instituições. Eu me referi ao Supremo, mas além do Supremo, além do Tribunal Superior Eleitoral, o Congresso, Ministério Público, alguns partidos, os meios de comunicação. E aqui, digamos, é um roteiro muito semelhante ao que as novas lideranças autocráticas vêm apresentando em escala global. A rigor, o caso brasileiro ele não destoa desse padrão autoritário, né? Então, há uma combinação aqui de manutenção de um processo eleitoral, mas que leva ao poder alguém que de dentro vai fragilizando as instituições. E era isso que vinha acontecendo e foi ganhando mais força e volume até culminar nessa tentativa de golpe, sobretudo diante de
de um período de eleição em que o então presidente já se apresentava como um candidato que poderia não se reeleger, como aconteceu. Então, havia a iminência, e se concretizou, de uma derrota política, e aí, diante dessa derrota política, há uma manipulação e instrumentalização de instituições para mantê-lo no poder ou, que foi o caso, impedir que um novo presidente eleito tomasse posse e exercesse o governo. Então, nesse sentido, a lei da anistia, o projeto atual, não me parece que tem um propósito de pacificar, acho que não é isso. É no sentido de... É um projeto de não responsabilização, né? De não responsabilização do grupo que tentou romper com a ordem democrática e que quer se manter ativo no cenário político, né? Quer se manter como uma voz ainda muito forte no cenário político, mas não há um cenário no país hoje, há um cenário continua de uma polarização, isso me parece que continua existindo, mas daí a pensar em convulsão social, mobilizações, assim por diante, há uma distância muito grande. Né? Há uma distância muito grande. Por isso que é um projeto muito diferente do que foi feito na década de 70 e que tem um propósito muito mais de uma não responsabilização dos envolvidos e que pode ter como efeito secundário justamente isso. A gente pode tentar mais uma vez, né? Porque se a gente já conseguiu agora uma espécie de uma carta branca, então vamos tentar mais uma vez, outra vez, até conseguir de repente. Porque a toda hora o projeto de lei de anistia sempre vai aparecer como uma carta do baralho que eu posso utilizar quando eu estiver em apuros. Não deu certo, vou ser responsabilizado, então vamos lá com o projeto de lei de anistia. Então, nesse sentido que é importante pensar a integridade do sistema constitucional, mas principalmente como uma reação da própria política, no sentido da própria política não abrir o espaço para esse tipo de mobilização que compromete a própria alternância de poder, né? Então, eu não vejo como, por exemplo, a gente fala muito aqui do Supremo, tudo, do STF, o ideal é que esse tipo de questionamento não tivesse que parar no STF. O ideal era que as próprias forças políticas, de alguma maneira, impedissem que esses movimentos autoritários ganhassem corpo dentro do Congresso Nacional para se falar em projeto de lei. Então, se isso for barrado ainda no Congresso, melhor ainda. Mas, com certeza, a gente não está diante da mesma situação, do mesmo cenário entre agora e aquele debate da década de 70. Pelo menos na minha opinião. Solo, perdona, le dejo enseguida la palabra a Bruno, pero quería a ver si he entendido bien. Entonces, puede ser que según la jurisprudencia de la Corte Interamericana, esta amnistía sería contraria a las reglas que puso la Corte sobre el concepto de amnistía, digamos, por lo que decías tú, o sea, una amnistía que simplemente otorga irresponsabilidad, impunidad y que no tiene ni siquiera, porque yo algunas veces he sido muy contraria a la postura de la Corte, que no tiene en ningún tipo de consideración la posibilidad que una amnistía, no digo que pueda ser buena, pero por lo menos útil. Se puede ser contrario dentro ciertos rasgos que no tienen que ver con violaciones masivas, que no tienen que ver con muchas cosas, dentro algunos rasgos podría ser, pero en este caso no me parece que hay ninguno de esos rasgos y en este caso podríamos pensar que está contraria también a la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Então, eu mencionei antes que, no caso do Brasil, o Supremo havia considerado constitucional a lei da anistia no momento em que a própria Corte Interamericana reconhecia que leis de anistia eram inconvencionais, né? Mas, claro, a posição da Corte ali se relacionava àquelas leis
enfim, do período de transição de um regime autoritário para a democracia, que havia tortura, etc., etc. Né? Mas talvez agora o debate seja um pouco diferente, porque, de fato, eu não estou diante de uma violação massiva de direitos humanos, ou de tortura, de desaparecimento forçado, mas há uma preocupação, eu diria, com a própria integridade do regime democrático, né? No sentido de aprovar a lei da anistia significa sempre manter a possibilidade de ruptura institucional, né? Porque há sempre a possibilidade que aqueles que tentaram um golpe não sejam punidos, sempre vão ser beneficiados com essa forma de proteção legislativa. Então, aqui me parece que a gente está falando da própria condição de possibilidade de falar em tutela de direitos humanos, de grupos vulneráveis e assim por diante. Bruno, adelante. Olá, boa tarde. Estão me ouvindo? Sim, sim. Boa tarde, professora Ana, professor Luiz Guilherme, professor Glauco. Obrigado pela exposição. Eu também tenho muito interesse na temática de justiça de transição, questões relacionadas à anistia, e eu fiquei pensando várias coisas aqui, professor Glauco. Principalmente quando vem a palavra pacificação, né? E aliado aí com o entendimento da Corte Interamericana, que tem esse entendimento bastante sólido, né, para dizer que esses projetos essas leis, né, em vários países da América Latina, na verdade, eles são leis de autoanistia, porque não havia mais o que pacificar em todos os países. Passaram 15, 20 anos, não havia outro lado mais. Então, eu queria ouvir o professor, até porque o projeto de lei, né, se não me engano, foi do Crivella, né, do bispo Marcelo Crivella, ele se parece muito com o parágrafo único do artigo 1º da lei da anistia lá de 79. Usa os mesmos termos, crimes conexos, tem uma inspiração grande ali. Se o professor acha, seja por pelos entendimentos dos ministros do STF, esses entendimentos adiantados nas entrevistas, né? Ministro Gilmar, enfim. Se o professor acredita que essa possibilidade, né, da aprovação da lei, isso venha novamente ser objeto de julgamento pelo STF, se isso pode servir como uma forma de uma possibilidade da revisão da anistia de 79. Porque a gente fala de coisas diferentes, mas a gente também fala de coisas iguais. Existem muitos pontos de contato, né? Então, a anistia a gente está falando, olha, a ideia, para que nunca mais aconteça. Então, mas é o que o professor falou. Será que você, que seja não anistiando totalmente, mas reduzindo a pena, você não estaria de uma forma indireta colocando, olha, mas a gente vai resolver isso daí. Entendeu? Então, tudo mais uma vez fica a cargo do judiciário ou do Supremo. Então, assim, eu entendo que você tem cenários completamente diferentes, mas a gente também não pode se esquecer do que aconteceu em 79. E faz pouco tempo, não faz muito tempo. Isso. Uhum. Mais ou menos isso, professor. Eu queria ouvir o professor um pouco sobre essa conexão aí, essa possibilidade de influência. Obrigado. Ok, Bruno, nada. Veja, vamos lá. Eu acho que aí tem um detalhe agora, Bruno, que você colocou. Veja, alguns ministros, de certa maneira, anteciparam uma posição, né? Veja, não só Gilmar ali no julgamento, mas não lembro agora qual foi a ação, mas que no próprio debate da ação em plenário, isso também foi já dito ali, né? De forma lateral, mas é uma forma de passar recado também, né? Mas, de todo modo,
Eu não sei, Bruno, se na eventual aprovação desse projeto de lei e o Supremo sendo acionado, se ele aproveitaria a ocasião não só para julgar esse caso e, digamos, rediscutir o tema da lei da anistia lá de trás. Não sei se iria por esse caminho ou se vai assumir uma postura um pouco mais minimalista, no sentido de, olha, sobre aquele caso, o tribunal já se manifestou bem ou mal, mas a gente não vai voltar atrás e a gente vai se limitar a resolver a questão que está posta nesse momento aqui. Não sei, de todo modo, eu acho que isso também, de alguma maneira, está relacionado com a dimensão política um pouco aí, né, dos ares do momento, né? Mas eu acho que uma outra variável importante é perceber que agora a gente tem um novo presidente do tribunal, que é o ministro Fachin, que tem uma postura conhecida como uma postura muito mais discreta, muito mais cautelosa, né? Muito embora me pareça que nesses temas ele tem uma posição muito forte, no sentido de que isso é incompatível com a Constituição, que o tribunal deve sim atuar na proteção das regras do jogo e assim por diante, né? O que talvez a mudança é que ele não vai verbalizar isso na condição de ser presidente do tribunal, né? Ou vai estar a todo momento aí na mídia, rede social, imprensa. Me parece que aqui ele tem uma postura mais discreta. E talvez seja até mais eficaz no sentido de começar a construir uma nova posição, não só dentro do tribunal, mas no seu apoio externo, né? Mas, assim, eu não sei te dar uma resposta, porque aí eu não sei exatamente como é que o tribunal teria condições de voltar a tratar desse julgamento lá de trás, né? Mas eu acho, no meu modo de ver, ele tem todas as condições, digamos, políticos, sociais, para enfrentar o tema do PL da anistia atual, digamos, sem ter um risco mais grave de uma retaliação mais forte, pelo menos não nesse cenário de hoje, né? Talvez algum tempo atrás, sim, mas não nesse cenário de hoje. Mais alguém? Eu gostaria de não fazer uma pergunta, mas fazer um comentário e ouvir um pouquinho o Glauco. Mas se alguém tiver mais alguma pergunta... Bom, acho que não. Especialmente para aqueles que não estão habituados com a história constitucional brasileira, né, acho que vale a pena fazer referência a um ponto importante. Esse processo que pode levar à aprovação de uma nova lei de anistia, né, ele caminha ao lado de algo que é muito novo na nossa história constitucional, que é o que nós temos visto recentemente, a condenação de militares de alta patente em processos criminais derivados do golpe de Estado. Ou seja, nós não temos na nossa história constitucional um histórico, consequentemente, de condenações de militares. Uhum. É a primeira vez que nós estamos assistindo a investigação, o processamento e a condenação de militares de alta patente em processos criminais que envolvem, derivam, digamos, de um golpe de Estado. Na nossa história, todas as situações semelhantes a essas, e são muitas, acabaram por ser sucedidas de leis de anistia ou de atos de anistia. Então, por trás, digamos, dessa discussão que nós fazemos hoje, que tem a ver com um quadro muito importante da política recente brasileira, há
uma situação que nós não temos histórico, que é justamente envolver a responsabilização de autoridades militares, primeiro, e militares de alta patente, não militares, digamos, de baixa patente. Esse eu acho um ponto muito importante, especialmente para aqueles que, claro, né, não estão envolvidos na discussão política brasileira, né? Então, esse é um primeiro ponto, né, que eu acho importante afirmar. Um segundo ponto que eu também acho importante fazer referência é o seguinte: nós temos visto recentemente, né, isso acontecendo nos Estados Unidos, e nós sabemos a importância política dos Estados Unidos para a América Latina, né? Nós temos visto o que a gente pode chamar de banalização das ferramentas presidenciais, né, que afetam a prática de crimes, né? O que nós chamamos no Brasil de graça, de indulto, né? Que ao lado da anistia conformam, digamos, uma espécie de um subsistema de não aplicação da lei, de não responsabilização, né? E essa discussão no Brasil, ela é capturada especialmente pelo campo político conservador, que vem, digamos, banalizando também essas ferramentas, né? Ou seja, esse campo político hoje pensa essas ferramentas como ferramentas muito simples, muito comezinhas, ou seja, ferramentas que, por uma questão de mera legalidade, devem servir à política. Isso é um problema muito sério, especialmente numa região onde o respeito ao Estado de Direito, né, ao princípio do Estado de Direito, é muito baixo, ou seja, historicamente muito baixo, né? Então, aqui, eu dizia que me manifestaria sobre duas questões. Eu acho que as duas questões podem ser resumidas no seguinte: a primeira nós estamos trabalhando com um material constitucional, que é a anistia, que pela primeira vez envolve também uma situação judicial, onde militares de alta patente vêm sendo condenados. Isso é a primeira vez que acontece. A segunda, que eu acho também importante fazer referência, especialmente para aqueles que não conhecem, digamos, a dinâmica político-constitucional brasileira, né? Não conhecem não, mas não vivem essa dinâmica político-constitucional, é que nós estamos vivendo uma banalização das ferramentas de não cumprimento da lei, é isso. Especialmente as duas ferramentas presidenciais, o indulto e a graça, né? Nós temos visto nos Estados Unidos a utilização consequente disso. Nós vimos o governo Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, usar isso também para um deputado federal da sua base política, né? Daniel Silveira, né? E agora nós temos visto o reforço dessa fragilização do Estado de Direito com a lei de anistia. Isso é algo que mostra problemas antigos e como eles voltam na atualidade, né? Agora sim eu chego à questão que eu queria formular para o Glauco, né? Todo esse cenário que eu desenho, ele, no caso brasileiro, e o caso brasileiro é um laboratório interessante, porque ele aponta um empoderamento judicial muito patente, né, muito sério, né? O empoderamento, não só, mas principalmente do Supremo Tribunal Federal no Brasil, é algo diferente, né? É algo muito do momento, assim, ou seja, do que deriva da Constituição de 88, do fortalecimento do tribunal.
E a pergunta, Glauco, você é um especialista, tem um livro fantástico sobre magistocracia, estuda a jurisdição constitucional há muito tempo. A minha questão é muito mais ouvi-lo a respeito do seguinte. Sem apoio de um campo político como esse que hoje existe, né, especialmente o governo, digamos, hoje, sem apoio de um campo político, nós podemos pensar num judiciário que tenha força para enfrentar todos esses ruídos ou todas essas situações que nós estamos vendo, né? Porque é muito comum entre nós que nós digamos, o judiciário no Brasil é uma instância muito fortalecida. E é mesmo. Agora, ela é fortalecida per se ou porque ela está sempre apoiada por um campo político? É isso que eu queria ouvi-lo, que eu acho que esse é um tema da sua especialidade. Perfeito, Luiz. Vamos lá. Eu acho que o que você colocou aí é fundamental. Acho que nesse julgamento do Supremo, acho que o ineditismo para a nossa história, de fato, é a condenação de militares de alta patente, né? Veja, não seria tão surpreendente assim que o tribunal, e essa era a grande dúvida, que o tribunal julgasse e condenasse aquelas pessoas que foram no 8 de janeiro, invadir o Congresso, o Supremo, esses aí fatalmente seriam condenados, né? O grande desafio seria quando o tribunal chegasse em quem de fato planejou, quem ordenou, quem incitou, né? Então, aqui a gente tem talvez uma nova página na nossa história constitucional, que é a circunstância de que um ex-presidente, que também é militar na sua origem, e militares de uma alta patente foram, de fato, responsabilizados. Então, eu acho que isso é um ganho no sentido de superar esse trauma do passado, né? E com relação à banalização das ferramentas presidenciais, e aí já talvez respondendo à tua pergunta, Luiz, é uma banalização que também conta com o maior ou menor respaldo político que aquele agente vai ter, né? Porque, de certa maneira, até semana passada eu conversava com um colega nosso aqui de Recife, o professor Gustavo, que vai estar no evento aí de São Paulo da semana que vem, e fazendo um paralelo entre o cenário brasileiro e o cenário americano, a gente conversava, poxa, mas no caso do governo americano há essa atuação muito autoritária e é como se isso acontecesse à margem do Congresso. Mas não é que acontece à margem do Congresso, é que num sistema basicamente bipartidário, se o presidente conta com a sua base na maioria, então boa parte da sua dor de cabeça já está resolvida, né? E o outro lado seria uma Suprema Corte que também vem apresentando um perfil muito mais simpático, digamos, a uma ala conservadora da política americana. Então, aquelas instituições que podem, de alguma maneira, representar um controle, uma limitação, né, inibir atos autoritários, elas também, de alguma forma, estão alinhadas, né? E creio que isso não é diferente no caso do Brasil, né? Um dado da nossa realidade que é visto normalmente como uma fragilidade da democracia, que é não um pluripartidarismo, mas uma fragmentação partidária muito grande, ou seja, nós temos dezenas de partidos que se fazem presentes no Congresso Nacional, mas essa fragmentação, de alguma maneira, contribui para a maior independência do Judiciário e do Supremo Tribunal Federal, porque ele acaba contando com vários pontos de apoio, independentemente do que ele vai decidir. Então, é como se o tribunal tivesse a seu favor uma certa base de apoio político-social que vai dar respaldo à sua decisão. Então, o que a gente observa, no caso não só do Brasil, mas de outros países também, é que esse fortalecimento que o judiciário passa a ter não é um autofortalecimento, mas é algo que também interessa à política, né?
independentemente de quem esteja no governo ou na oposição. A gente só está falando de uma dança das cadeiras, mas isso também vai interessar a classe política, né? Então, sendo mais direto, não acho que o Supremo sozinho ele teria condições de enfrentar esses temas sem uma base político-social. Essa base mais diluída, mais difusa, eu acho que isso aí é fundamental, né? E até saindo desse tema, mas se a gente olha um pouquinho para trás e observa a atuação no tribunal durante a pandemia, em que ele teve que enfrentar o governo em vários temas sensíveis, isso também só foi possível, seja pela base partidária, que também o apoiava, mas também no caso específico do Brasil, em que muitos estados do federalismo também deram respaldo ao que o tribunal decidia, né? Então, isso, de alguma maneira, acaba diminuindo o nível de interferência que o agente político, como o presidente, tem para tentar domesticar ou limitar ou condicionar a forma como o tribunal age. Então, acho que o tribunal sozinho ele não teria condições. É importante essa rede de apoio que às vezes é meio invisível, mas que funciona a favor do tribunal, né? Só aproveitando aí, a Bruno tinha perguntado antes, aí Luiz Guilherme, quando falou do caso Daniel Silveira, era exatamente o caso que o tribunal ele entra na discussão da anistia, né? E é essa fundamentação que vai voltar a aparecer agora, numa eventual aprovação da lei da anistia, que o tribunal for acionado novamente. Eu havia esquecido, só para compartilhar, Ana, a memória já não está boa e eu estou com uma filha pequena que completou 1 mês agora. Então, a cada 3 horas aqui a gente está se revezando no plantão, então ninguém dorme mais, então tudo isso acaba repercutindo agora na nossa memória. Mas era esse o caso que eu fiz referência, mas não lembrava qual era. Era o caso Daniel Silveira. Isso só vai piorar, mas é melhor a gente não dizer nada. Muito bem. Mais alguém? Alguém gostaria de perguntar algo, fazer uma manifestação? Ana? Podemos cerrar, creo. Creo que sí. Dale, tú cerras porque eres la anfitriona. Bueno, yo solo para agradecer a todos, todos los colegas que se han conectado, a Glauco de forma especial, para el tiempo que hemos compartido, a Luis, como siempre, por lo que hacemos juntos, y bien, hasta la próxima, que va a ser en el mes de noviembre. Ya tenemos probablemente el país, el relator, no lo vamos a descubrir ahora, pero Un poco de secreto. muy actual eso también, va a ser muy, muy actual también, así que nos vemos. Vamos solo a decir que el día es el 21 de noviembre y dentro de nada vamos a dar comunicación de más detalles. Muchísimas gracias a todos e a todas por esta tarde. Chao, 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 Muito chao. obrigado, Ana, Luiz. Obrigado. Obrigado a todos. Boa tarde.